esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum. Deserto, lugar de lutas e dificuldades, e o inimigo oportunista vem me dizer que eu não consigo, mas estou debaixo de uma palavra. Haverá um bom futuro e a minha esperança não pode ser frustrada. Eu sei que viverei Esse som é uma bênção, esse som de haverá um bom futuro. Olha só, esse é um recado, peraí, é desse lado. Esse é um bom recado de Deus para a sua vida hoje. Haverá um bom futuro. E você sabe onde está isso na Bíblia? Eu quero hoje já começar esse devocional, 70º dia. Por isso que eu já comecei com esse papelzinho, olha, marca aí. Haverá um bom futuro, confie no Senhor. Sabe por quê, queridos? Olha só, lá no livro de Provérbios, se você tiver com a sua Bíblia fácil, é muito bom você pegar, porque tem palavras, queridos, que nós precisamos deixar marcada mesmo na nossa Bíblia, sabe? E esse é um texto, com certeza, que você tem que ficar lendo com frequência aí, para lembrar para você mesmo que haverá um bom futuro. Olha só, Provérbios capítulo 23, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: porque Ele lhe dará um futuro alegre e cheio de paz. Você nunca ficará decepcionado confiando no Senhor. Que poderoso isso. Fala a verdade, esse texto hoje é para ir de encontro à sua vida mesmo, para literalmente, confortar você, trazer um ânimo, trazer um gás, trazer uma força. Sabe por quê? Haverá um bom futuro para aqueles que confiam e para aqueles que esperam no Senhor. Então hoje, como eu disse, 70º dia do nosso propósito de leitura total da Bíblia, eu não poderia começar diferente senão deixando uma palavra dessa de encorajamento para o seu coração, tá bom? Então, antes de adentrar no nosso propósito mesmo, já seguindo o nosso cronograma, nós estamos no livro de Josué. Eu quero ministrar uma oração pela tua vida, tá bom? Pela tua casa, por pessoas que talvez, como hoje aconteceu, chegaram aqui aos meus ouvidos, ao meu conhecimento, pessoas pedindo realmente oração, porque familiares, parentes, estão internados por conta da Covid, Nós sabemos que, naturalmente falando, queridos, o cenário no nosso país e no mundo, não está muito bom, mas principalmente no nosso país, Sabemos que o cenário não está bom. Então, nós vamos já começar esse devocional de hoje fazendo uma oração. E se você pode, se você tem algum pedido específico de alguém também especificamente, que você possa também aproveitar esse tempo, então, está orando. Independente do horário que você vai estar assistindo, agora nós estamos ao vivo, mas independente do horário que você vai estar fazendo esse devocional e recebendo essa palavra aí para o teu coração, saiba, essa palavra ela não tem prazo de validade. Então hoje ela está indo de encontro à tua vida mesmo, independente do horário que você clicou aqui então e está tendo a oportunidade de receber, tá bom? Vamos fazer então uma oração em nome de Jesus? Podemos orar? Olha só, lembre-se disso. Haverá um bom futuro para todos aqueles que confiam no Senhor. E você não vai ficar decepcionada, a tua confiança não vai ficar decepcionada, porque ela está depositada naquele que era, naquele que é e naquele que há de vir, naquele que pode todas as coisas, sabe? No Deus que tem todo o poder, no Senhor que é criador do céu e da terra, pois a tua confiança está firmada nele, está firmada nele. Então,
Você não ficará decepcionado, você não ficará decepcionada. Saiba disso hoje em nome de Jesus, tá bom? Então vamos orar. Pai, eu apresento a vida do meu irmão e da minha irmã nessa noite, nesse dia, nesse horário, Pai. Senhor, nós nos unimos em fé, porque a Tua palavra diz que um cordão de 3 dobras, Pai, ele é bem mais difícil de se quebrar. Então nós nos unimos agora em oração, Senhor, porque a Tua palavra diz que nós devemos estar sempre orando uns pelos outros. Então nós oramos e ministramos nesse momento, Pai, para aquele que está abatido, para aquele que está, Senhor, preocupado por causa das notícias, preocupado com o cenário, Senhor. Pai, nessa noite, nesse momento, nós oramos para que toda preocupação saia, para que toda ansiedade saia, Senhor, para que ele, para que ela seja alcançado pelo Senhor agora, e que haja um refrigério na sua alma, que haja descanso, que haja confiança, Pai, confiança sendo gerada nessa noite, nesse momento, Senhor. Confiança sendo gerada porque a Tua palavra, Pai, ela também foi ministrada. E a Tua palavra nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor. Então, que fé seja aumentada nesse momento, Pai. Eu oro para que todos aqueles que estão enfermos, Pai, diagnosticados com Covid ou com qualquer outra enfermidade e doença, Pai, sejam curados agora na autoridade do nome de Jesus. Recebam a cura. Sejam curados em nome de Jesus, Pai. Oramos porque sabemos que no nome de Jesus há todo o poder. Oramos porque sabemos que o nome de Jesus é sobre todo nome. Não há mal que possa resistir ao nome de Jesus. Não há enfermidade, não há diagnóstico, não há nada. Não há dificuldades, não há investida do mal. Não há nada que possa resistir ao nome de Jesus, Pai. E é por isso que nós oramos e te pedimos, Pai, alcança a vida de cada um nesse momento, para que cada um receba do Senhor a porção necessária para avançar um pouco mais. O Senhor é a nossa provisão. E eu ministro, Pai, sobre a vida de cada um, nada faltando, Pai, toda a provisão necessária chegando, Pai, chegando na vida dele, chegando na vida dela, chegando nessas famílias, Pai, que precisam, Pai, que estão clamando por um socorro. Em nome de Jesus, é a oração que nós fazemos até aqui, amém? Que o teu entendimento seja aberto, que a tua mente seja aberta, que sabedoria chegue para você, porque a sabedoria vem de Deus. Então peça ao Senhor sabedoria para que você saiba lidar com toda e qualquer situação que venha diante de você. Tá bom? Combinado? Então vamos para o nosso devocional de hoje. Vamos embora? Ontem, então, nós paramos ali no capítulo 11. Capítulo 11, não foi? Ontem nós terminamos. Então hoje, 70º dia 11 de março, estamos nós aqui firmes e fortes, declarando, queridos, pela fé que 2021 será o melhor ano da nossa vida. Não será à toa, nós estamos declarando porque estamos recebendo muito de Deus nesses devocionais. Hoje, por exemplo, eu vou falar com você sobre um homem chamado Caleb, que ele esperou nada mais, nada menos que 45 anos. Ele recebeu a promessa, quer dizer, ele estava com 40 anos, agora como vê, o Senhor me guardou todos. Isso mesmo, ele recebeu a promessa, ele estava com 40 anos. Queridos, ele esperou 45 anos para que a promessa se manifestasse na vida dele. Sabe o que eu queria te dizer? A promessa se manifestou. A esperança dele, a confiança dele, como nós falamos no início desse devocional, não foi frustrada. Olha que bênção. Então, hoje, coisas como essa, nós estaremos falando aqui no nosso resumão bem rápido, capítulo 12, 13 e 14 hoje do livro de Josué, tá bom? Então vamos lá, queridos. Hoje, no capítulo 12, deixa eu pegar nosso resumão aqui de cada dia, feito também, tarefa feita em dia. Olha só o que diz o capítulo 12. Começa dizendo, queridos, acerca dos reis que estavam ali entre os ribeiros, né, de Aminon. Vai falar exatamente aqui sobre os locais onde eles estavam e menciona aqui os 2 reis, né? O rei Seom, que era o rei dos amorreus, e o rei Og, que era o rei de Bazã. Começa falando acerca deles, queridos, e também falando que Bazã, ele era um dos últimos refaíns. Lembra o que é refaim? Refaim era um povo que era gigante mesmo, né? Então ele era um dos últimos também que foram vencidos. Então, no início do capítulo aqui vai mencionar as terras, né? Que eles governavam, seus limites, suas fronteiras, mas que essas terras, queridos, claro,
os israelitas venceram, no capítulo 12 faz menção. Essas nações que foram derrotadas, Moisés já havia dado para a tribo de Ruben, para a tribo de Gade e para a meia tribo de Manassés. Isso a gente já fez menção em outros capítulos, e aqui nesse capítulo também, no capítulo 12, vai estar fazendo menção, mais uma vez, dessas terras então que foram passadas para eles, ok? No versículo 7, então, tem o seguinte aqui para nós. Vai ter a lista de todos os reis que foram eliminados nessa ocasião aqui. Então, ó, no versículo 7, faz a menção. E no versículo 9, vai listar, queridos, todos os reis. Sabe quantos reis foram derrotados ao total? 31 reis foram derrotados pelos israelitas nessas ocasiões aqui. 31 reis. Quando você fizer a leitura aí do capítulo 12, você perceberá que está detalhado nome por nome. Não acho interessante nós citarmos aqui para não ficar exaustivo, mas vale muito a pena você ler, que é bem interessante, né? O nome e a cidade ali vai fazendo menção de cada um, tá bom? Então, o capítulo 12, ele se resume nisso. Ele se resume fazendo a menção dos reis que foram vencidos, né, nessa ocasião aqui pelos israelitas, e também fazendo menção desses territórios que foram tomados ali pelos israelitas nessas guerras, nesses confrontos que eles venceram, ok? Tá bom. Capítulo 13 já começa falando o seguinte. Capítulo 13, Josué, ele já estava bem idoso. A palavra do Senhor vai nos dizer bem assim no início do capítulo, né? Então, queridos, o Senhor disse para Josué o seguinte, veja bem. Josué, você está ficando velho. Então, é o seguinte, você ainda tem muita terra para conquistar. Então, o Senhor fala isso para ele aqui no versículo 1 e 2, e do versículo 2 ao 6, olha que poderoso. Deus vai falar com Josué sobre quais essas terras que ainda faltavam para ele conquistar antes de morrer. Mesmo já velho, ele ainda teria que conquistar essas terras, queridos. Então, versículo 2 ao versículo 6 vai listar essas terras. E o Senhor dá uma ordem para Josué, inclusive para que ele inclua já essas terras que ele iria conquistar, que ele inclua para fazer a divisão para as 9 tribos e meia que faltava. Por quê? 2 tribos e meia, que era a tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Lembra? Eles já tinham ganhado aqui a terra de Moisés, que foi a terra lá dos reis que foram vencidos, Seom e Og. Lembra? Que era uma parte ali de Gileade. Lembra disso? Nós falamos sobre isso, então estou recapitulando com você que não lembra. Ok, então aqui, por isso que só mencionou 9 tribos e meia, porque ao total eram 12 tribos. Lembra das 12 tribos de Israel? Pois é. Então aqui ficariam faltando 9 tribos e meia, e essas 9 tribos e meia então iria participar dessa partilha, né? Ok. Outra observação que é feita no capítulo 13, queridos, os levitas, lembram? Eles não receberiam nenhuma terra por herança, porque afinal de contas, quem era a herança dos levitas? Você lembra? Não lembra? Então, o Senhor falou que eles não poderiam receber terras, né? Por quê? Porque a herança dos levitas, queridos, né? O que eles receberiam seriam aquelas ofertas que eram preparadas como para o Senhor, lembra? Então, essa já era a herança deles. O Senhor era a herança dos levitas, né? Então, por essa razão que eles não receberiam terras, mas eles eram sustentados em tudo, né? Pelo Senhor. Pois é. O que mais que acontece aqui no capítulo 13, queridos? Vai falar também sobre a área que nós mencionamos agora há pouco, a área que foi dada para Ruben, a área que foi dada para Gade e a área que foi dada para Manassés. Então, ó, a área que foi dada para Ruben por Moisés vai ser mencionado do versículo 16 ao 23. A área que foi dada para a tribo de Gade por Moisés vai estar descrita nos versículos 25 a 28. E a terra, né, que foi destinada à tribo de Manassés, a meia tribo de Manassés, está ali no versículo 30 e 31. Então, como é que termina o capítulo 13? Termina o seguinte. 32 aqui, ó. Então, Moisés repartiu a terra, né, desde o rio Jordão ali nas planícies de Moabe. Moisés também não deu, mais uma vez mencionando, ó, Moisés não deu nenhum território para os levitas, né, o pessoal da tribo de Levi, pois como ele explicou, o Senhor, o Deus de Israel, era a herança de Levi, como já havia dito. Então, mais uma vez menciona, queridos, é repetitivo mesmo, eu fico falando porque no decorrer dos capítulos é mencionado mais de uma vez, muitas vezes,
a mesma coisa, tá bom? Então é pra gente considerar, é importante, né? Tá bom? E já vamos terminar. Capítulo 14, já vamos finalizar aqui, que é onde, meu Deus, meu coração bateu forte e acelerado, porque eu acho linda a história de Caleb, né, queridos? E aqui é onde faz menção de Caleb recebendo, queridos, ali a promessa que o Senhor havia feito a ele. Olha só, então no capítulo 14 vai dizer acerca das terras conquistadas em Canaã. Olha que importante isso. As terras que foram conquistadas em Canaã, elas foram repartidas, né? Pessoas foram levantadas e existia um modelo de repartição que Deus tinha falado com Moisés como é que era para fazer. Esse modelo seria por sorteio, mas quem é que ia repartir depois do sorteio? Então vamos lá, o sacerdote Eleazar, Josué e todos os líderes que eram das tribos de Israel. Todos eles participariam dessa divisão aqui, né, queridos? Mais uma vez, no capítulo 14, é mencionado sobre os levitas, que os levitas não receberiam nada, né, terra nenhuma, porque afinal de contas, eles já seriam a herança do Senhor, sustentados pelo Senhor, e eles receberiam ali, nos arredores das cidades, os pastos para poder cuidar do gado, né, mas eles não receberiam terra nenhuma. Mais uma vez é mencionado no capítulo 14, quando você for fazer leitura dele aí, tá bom? Agora começa a acontecer algo maravilhoso aqui, que sem dúvida nenhuma, para esse dia de hoje, é o marcante de hoje do nosso devocional. No versículo 6 vai dizer então que existia um grupo da tribo de Judá, que era chefiada por Caleb, filho de Jefoné, que era da família de Kenaz, né? Ou então algumas versões diz pela família de Quenezeu, né? Que é a mesma coisa. Então ele se apresentou a Josué ali em Gilgal e disse o seguinte para Josué: você lembra que o Senhor disse a Moisés, olha que poderoso, gente, homem de Deus, que estávamos em Cades Barneia, quando ele disse a respeito de mim e de você? Porque nessa ocasião, queridos, Moisés fez menção de Josué e de Caleb, né? Então aqui, Caleb está lembrando Josué do que aconteceu. Aí ele continuou dizendo: eu estava com 40 anos de idade quando fui enviado por Moisés, servo de Deus de Cades Barneia, a Canaã para espionar a terra. Quando eu cheguei, eu fiz um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos que foram comigo fizeram o povo ficar desanimados. Lembra? Eram 12 espias, 10 chegaram com um relatório negativo, somente Caleb e Josué chegaram todos empolgados com um relatório bom. Então ele está fazendo menção aqui e lembrando Josué. E ele continuou: eu, porém, perseverei. Guarde essa palavra. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés me disse: a parte da terra de Canaã, por onde o seu pé pisou, pertencerá a você e aos seus filhos para sempre. Então, queridos, assim foi feito. O versículo 10 diz que o seguinte: ele chega então para ele e diz assim: agora vê como o Senhor me guardou esse tempo inteiro, 45 anos com vida, desde o tempo em que o povo ficou indo de lá para cá no deserto. Então agora eu estou com 85 anos. Caleb estava com 85 anos. E sabe o que ele disse para ele? E eu me sinto tão forte agora quando Moisés me enviou naquela missão, né? Eu posso sair para combater e voltar depois do combate como naquela época. Agora, pois, eu te peço, faça como o Senhor prometeu, né? E naquela época, você certamente se lembra que os Enaquins viviam em grandes cidades fortificadas. Os Enaquins aqui eram os gigantes, tá bom? Resumindo, queridos, como ficou então essa situação resolvida? Caleb foi abençoado por Josué, recebeu o território de Hebron, né, que era uma herança permanente, e a palavra nos diz que, porque ele tinha seguido com firmeza o Senhor, o Deus de Israel, ele recebeu então aquela terra por herança, queridos. E então a terra repousou da guerra e houve paz. Que poderoso, falar a verdade. Olha, eu fiquei maravilhada. Eu já conhecia essa história, né? Esse texto de Caleb. Amo a história de Caleb, inclusive. Mas, queridos, é sempre bom você saber. E eu quero frisar com você aqui hoje para a gente finalizar o nosso devocional. A palavra diz, então, sobre Josué, sobre Caleb, queridos, que o seguinte:
Ele perseverou. A palavra está dizendo aqui, ó. Ele perseverou em seguir ao Senhor. Então, haja o que houver, se o Senhor falou contigo algo, persevere naquilo que o Senhor falou com você. E assim, com toda certeza, você vai obter êxito em todos os seus caminhos. E ó, vai se cumprir. Ele foi fiel para cumprir na vida de Caleb. Ele também é fiel para cumprir na minha e na tua vida, tá bom? Vamos perseverar. Olha só, 2021 será o melhor ano da minha e da tua vida. A promessa está de pé. Recebe aí e confia no Senhor em nome de Jesus, tá bom? Haverá um bom futuro. Não se esqueça disso. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã. Tchau, tchau.